para mim, as minhas clientes, elas vão procurar por qualidade de serviço. E elas vão encontrar nessa profissional que sou eu. Desculpa. É a parte mais difícil da imigração, é você ficar longe da sua família. E a gente demora tanto tempo. Então eu falo para você que todos os dias, eu imagino que eu tô dando um abraço na minha mãe. Em algum dia passou pela sua cabeça que não ia dar certo? Nunca. Eu nunca pensei nisso. Sua história de vida importa. E você iniciou sua carreira no Brasil, clientes brasileiras, tudo no seu ambiente que você conhece. Você vem para os Estados Unidos e conhece um outro público. Você atende americano, você atende hispano, porque aqui a comunidade é bem mais diversa, é um país que recebe muito imigrante. Como foi essa adaptação do tipo de pele e até do gosto dos pedidos? Eu acredito que deva ser diferente. Como foi esse seu processo? Então foi realmente adaptação, né? Brasileira, elas são muito exigentes, né? É um público exigente. Então, assim, depois que a gente lida com a brasileira, a gente vai lidar com qualquer público. Olha as clientes brasileiras aí, gente, ó. Mas nós somos. Por quê? Porque o nosso país é um país onde a estética é algo muito importante. Então, por isso que também nós somos referências em micropigmentação no mundo. E em beleza também. Também. Então, quando a americana ou quando, né, o público hispano também procura a gente, eles já procuram sabendo que nós somos brasileiras, porque eles querem uma qualidade de serviço mais elevada. É tão interessante isso que a gente não tem essa dimensão, né? Porque a gente está no Brasil, só lidando com brasileira, eles vão procurar realmente quem é melhor ali dentro da gente. Mas quando chega aqui, elas procuram. Então, tal que quando eu coloco no meu Instagram ou qualquer plataforma, eu coloco trabalho brasileiro para identificar, né, que é um trabalho de uma brasileira e chama muita atenção do público americano porque nós nos diferenciamos pela qualidade de serviço. E por que você acha que nós, brasileiras, né, no caso, profissionais dessa área de estética e da beleza, desenvolvemos esse diferencial tão elevado assim do ponto de vista de qualidade, de detalhe, ao ponto de ser procurado por outras nacionalidades? Porque nós, no Brasil, temos muitas pessoas que fazem. Então, nós temos que nos destacar sendo o quê? Muito boas. Uma tradição? Exatamente, a gente pensa assim, muitas pessoas fazendo aquilo, você tem que se destacar como? Com qualidade de serviço. Dani, agora eu tenho uma curiosidade. Você atende homens também? Atendo. Né? Eles pedem a sobrancelha? Me conta. Eu atendo, é um público, claro, muito menor do que das mulheres, mas eu atendo um público que às vezes teve algum problema de cicatriz, né? Porque normalmente você sabe que os homens são mais acidente é com eles, né? Com certeza. Aí tem uma cicatriz aqui, eles procuram, ou mesmo pela perca de pelo, está um pouco, né? Você vai ficando mais velho e vai acontecendo essa perca natural. E aí eu entro com técnicas um pouco mais natural para homens. Quando eu faço para homens, é um pouquinho diferente a técnica. Mas eu atendo um público masculino, sim. Então, eu sei que dói um pouquinho, um pouquinho. Eles são mais sensíveis ou não? São mais fortes? Até que eles não aparentam, e às vezes em homem, como a técnica é um pouquinho mais diferente, eu não uso anestésico, eu deixo ele sofrer um pouquinho. Mas nem é por causa disso, é por causa da técnica que eu uso, que se chama de nanofios. E quando eu uso essa técnica de nanofios, ela é um pouquinho mais superficial, né? Ela traz um pouquinho mais de naturalidade. Também dura um pouquinho menos do que uma microblade, que é questão tudo de profundidade, né? Da mão, peso de mão e tudo isso. Então, eu gosto de não usar o anestésico nesse tipo de trabalho. E aí depois, quando eu já vou passar a segunda mão, aí sim, aí eu uso um pouquinho para eles não sentirem, mas eles não reclamam muito não. Ai, ficam segurando. Tá certo. E você observa assim, desde quando você começou a trabalhar com micropigmentação, inclusive no Brasil, para agora, que os homens aumentaram na vaidade, eles têm ficado mais confortáveis em buscar uma estética mais trabalhada? Eu acho que sim, no geral, sim. Acho que quanto mais o tempo estava passando, inclusive, estava conversando com meu marido sobre isso. Falei assim,
acho que 10 anos atrás, o homem não falava de botar um botox, hoje o homem já se cuida, né? Tem essa questão de ter mais cuidado com a aparência e naturalmente vem para a micropigmentação também. Lábios, eu faço lábios masculinos também. Claro que não vai ser como um lábio feminino, porque a técnica é outra, é somente só para revitalizar, dar um pouco de ar de saúde. Às vezes o lábio é muito pálido e dá aquele aspecto que a pessoa está doente, né? E eles se preocupam com isso, estão realmente. Homens, às vezes, vão lá e fazem o procedimento. E você acha, agora é só opinião, tá? Você acha que é por vaidade masculina ou exigência feminina? Eu acho que é por vaidade masculina. Olha só. Eu acho que não é por exigência feminina, porque no fundo a mulher parece que quer um homem mais brutão, mais bruto, não se mais importa. raiz. Não se importa com muito isso, não. Daniele, e como foi essa parte de se tornar uma profissional licenciada aqui nos Estados Unidos? Eu sei que tem uma burocracia, não é só chegar e ir trabalhando, né? Como foi construir essa sua capacidade profissional para exercer essa profissão aqui nos Estados Unidos? Aqui tem essa diferença do que do Brasil. Você vai lá, faz um curso, já começa a trabalhar, as coisas não funcionam dessa maneira aqui, né, cara? Então, assim, eu tive que ir para uma escola, e da escola você tem um número X de modelos para fazer, você faz para tirar a licença de micropigmentação, que é PMU, que é Permanent Makeup, você tem que ir para uma escola, lá você faz sobrancelha, olho e boca, que aí você vai estar habilitado, né? Após fazer X modelos, você faz uma prova e depois de passar nessa prova você consegue tirar a licença. Mas também não é um processo rápido, demanda tempo, mas assim, depois que você faz tudo bem bonitinho, tudo certo, você consegue tirar a sua licença. Não é fácil e nem barato aqui no estado de New Jersey. Quanto é? Nós podemos falar um pouquinho para as pessoas saberem qual o investimento total até você estar apta a ter o seu espaço e a trabalhar? Para a licença, em torno de uns $10.000. Olha só. É uma profissão, né? Exatamente, Uma carreira. uma profissão que se você é uma boa profissional, você ganha bem. Um micropigmentador bom, ele ganha bem. Hoje eu trabalho com um público já diferenciado, né? Assim, claro, todo mundo pode pagar. Eu falo para as minhas clientes que, né, que fazem faxina e tudo mais. Só que você tem que se planejar um pouquinho. Por ser algo definitivo, que vai durar ali por um período de tempo, um ano e meio mais ou menos, é algo que, assim, exige que você procure por uma qualidade de serviço, não é? Com certeza. E E uma segurança, porque é uma coisa que é um pouco invasiva. Por mais que tenha havido uma evolução, é um procedimento diferente de uma maquiagem removível, de uma maquiagem para uma noite, né? Tem uma certa invasão, sim, né? Exatamente, diferente de uns cílios que você coloca, se você não gosta, você tira. Não é isso, né? É um procedimento que vai ficar ali no seu rosto. Então, você tem que realmente ter os cuidados com a saúde do local onde você trabalha. Então, como cliente, você tem que prestar atenção também nisso. No ambiente, se é limpo, se é tudo esterilizado, se é tudo descartável. Tudo que eu uso com uma cliente, eu não uso com a outra cliente. Acabou o meu atendimento, eu tiro tudo junto e jogo fora. Porque é um procedimento, como você mesmo falou, é invasivo. Ali, por mais que o meu procedimento não vá ficar sangrando, tem a parte da linfa que sai, que é aquela aguinha, sabe quando você rala seu joelho, que sai um pouquinho daquele líquido, e ali também contém partículas de sangue. Então, é um procedimento, sim, que você tem que ter todos os cuidados paramédicos para isso. Sim, então tem que ter muita responsabilidade do profissional, mas também de nós, clientes, de fazermos uma pesquisa e não irmos assim logo, tem ali um lugar, a pessoa começou e tal, e fazer. Não. Porque é barato. Porque exato. Eu não ia falar dessa forma, mas o que você falou é verdade. Mas é verdade. Vai fulano, chegou do Brasil e é barato. Como você lida com essa questão, com essa concorrência com profissionais que não estão habilitados a trabalharem nos Estados Unidos? Eu não me importo, não. Eu sei da qualidade do meu serviço. Realmente é um valor um pouco mais elevado, mas é pela qualidade do serviço. Então, não me importa se chegar uma pessoa hoje cobrando X ou muito menos, né, do que eu cobro, porque para mim, as minhas clientes, elas vão procurar por qualidade de serviço. E elas vão encontrar nessa profissional que sou eu. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso.
pode trabalhar do meu lado, que vamos pensar alugar a sala do meu lado. Não tenho, nunca tive, na verdade, nem quando eu estava no Brasil, nem aqui, porque eu sei a profissional que eu sou, cara. Olha só, eu gostei, gente. Amei. Confiança é fundamental. Quando você tem o domínio da técnica e você sabe o seu valor, isso é poder, não é? Com certeza. Eu acho que isso não quer dizer que você seja uma pessoa melhor que o outro, mas profissionalmente falando, eu sei o meu potencial como profissional. Então, eu sei a minha trajetória e tudo que eu passei para chegar até aqui. Então, realmente, o meu procedimento vai ser o mais caro. E, na verdade, o que define o preço, todo mundo sabe disso, é oferta e procura. Então, se o preço dela é caro, é porque tem procura, não é isso? Bastante, A agenda tá cheia, Dani? graças a Deus. Olha que coisa linda! Daniele, e tem uma outra parte na micropigmentação e que você inseriu também na sua trajetória, que é o resgate da autoestima de pacientes que estão em tratamento oncológico ou que já passaram por um tratamento oncológico, que são sobreviventes de câncer, e você trabalha com eles, reconstrói a sobrancelha, também a parte da mama. Fala um pouco sobre esse seu projeto. Então, esse foi um projeto que eu achei que eu não teria estrutura para fazer ele. Quando eu fiz meu primeiro curso, em 2016, para a área paramédica, a nossa modelo lá do curso foi uma paciente pós-câncer. Nossa, eu vi ela, eu falei assim, nossa, eu fui super entusiasmada, né, para fazer o curso e tudo mais, mas eu saí de lá, assim, tão emotiva. Aí eu falei, não, não dá para mim, eu não vou conseguir lidar com esse tipo de paciente, porque eu vou carregar o problema dela comigo para casa e eu vou ficar pensando nela, no que ela passou, porque ela contou pra gente um pouquinho a sua história, né, como foi todo o processo e tudo mais, e eu abandonei isso. Eu falei, eu não tenho uma estrutura emocional para isso. Uhum. Mas eu tive o prazer de atender uma paciente aqui. Eu já não estava mais, né, com esse intuito de fazer paramédica e tudo mais. E aí eu tive uma paciente que ela me mandou mensagem através do Instagram, falando, não, eu queria muito fazer minha sobrancelha com você, eu passei por um tratamento de câncer, né, e já tô liberada, né, pelo meu médico para poder fazer. E quanto que ela, né, queria saber, porque ela ficou super interessada. Eu falei assim, não, eu não vou cobrar o procedimento de você. Ela ficou assim, sério, você vai fazer isso? Ela falou assim, não, eu preciso pagar, que seja alguma coisa. Eu falei, não, eu não vou cobrar. Eu pensei internamente, eu pensei, gente, não é justo uma mulher ter passado por tantos problemas, tanta dificuldade, né, com a doença que ela acarreta para a vida de uma mulher fisicamente, né, fora, né, do corpo dela, como internamente, né? E eu pensei, eu vou dar para ela esse procedimento. E ela veio, eu atendi, ela ficou tão grata, ela ficou tão feliz, ela não tinha nada, ela estava naquela fase que ela não tinha os cílios, ela não tinha nada, ela tinha acabado de terminar o tratamento dela, e aí eu pude atender, ela ficou tão feliz. E daquele dia eu pensei assim, Dani, você está perdendo a oportunidade de trazer alegria para essas mulheres, de Fazer a diferença. fazer a diferença, ser uma parte boa de algo que foi tão ruim para elas. E aí isso me acendeu uma luz e eu pensei, eu preciso, né, atender mais essas mulheres. Então aquela sensação que eu acho que eu teria de tristeza, de não lidar, isso foi totalmente o contrário, cara. Ressignificou. Ressignificou minha vida em todos os sentidos, né? E como que o meu trabalho poderia trazer um novo olhar para aquela mulher, para olhar no espelho, poder se ver novamente, né, depois de um tratamento tão agressivo. E eu pensei, por que não um projeto chamado Reconstruction, né, ou reconstruir? Porque realmente é uma reconstrução dela em todos os sentidos, porque é uma reconstrução de dentro para fora. Uma mulher, Karine, depois que ela passa pelo câncer, a pessoa pensa assim, o cabelo ela coloca uma peruca, né? E as sobrancelhas? Porque ela vai passar um lápis, mas não vai ficar a mesma coisa, né?
ou ela coloca um lenço no seu cabelo, a sua mama ela tá ali totalmente coberta, ninguém vai saber, mas a sua sobrancelha, aparentemente, né, vai ser a primeira coisa que a pessoa vai olhar e vai identificar ela ali. Então eu pensei nesse projeto realmente, né, me voltei para ele 100% para atender o máximo de mulheres possíveis que eu pudesse atender. Fiz uma campanha muito importante, né, para que as pessoas pudessem compartilhar, para que eu pudesse atender, e nesse período eu atendi uma outra paciente que eu consegui uma parceria com o hospital. Então eles me mandam as pacientes que estão aptas para poder fazer o procedimento tanto de sobrancelhas quanto das areolas, né, da mama delas, pós câncer, porque se elas estiverem em tratamento, elas não podem fazer. Então elas têm que as pacientes que o hospital me manda são pacientes liberadas pelo próprio médico, né? Então elas vêm e daí eu atendo elas e assim ressignificou a minha vida, a minha maneira de Sua ver, profissão. de ver a micropigmentação, porque deixou para mim de ser algo estético para ser algo necessário. Então você já tem a parceria direto com o hospital que já te encaminha. Que coisa maravilhosa. Exatamente, Karina. Então eu fiz uma parceria com o Hospital São Barnabás. Ah, E aí, minha filha nasceu lá. o meu também. E aí na parte oncológica, né, tem um pessoal de apoio às mulheres ou na verdade, qualquer paciente do câncer, né? Então eu me ofereci dentro desse programa para atender esse tipo de paciente, né, que precisasse dos meus serviços. E elas perguntou: "Ah, por quanto tempo seria, né, que eu estaria?" Porque elas achou que a campanha quando eu fiz lá no meu post do Instagram seria por tempo limitado, que eu tinha botado acho que fevereiro e março. Mas eu falei para elas que não, seria uma campanha por tempo indeterminado. Só que eu teria que, né, que ali atender tipo um número X de pacientes por mês, né? Para esse tipo de programa, porque é totalmente voluntário, sem custo para elas. É realmente o me dar para uma outra pessoa que realmente precisa desse tipo de trabalho. É o voluntariado que você traz desde o Brasil, né? Desde a Exatamente. adolescência. Exatamente. Eu já continuo fazendo meu trabalho voluntário, né, que esse é no sentido religioso, né. E então, assim, é um prazer muito grande poder ajudar outra pessoa, né, além da parte realmente religiosa falando. Isso é um doar um trabalho que vai transformar vidas. E eu pude agora, nesse período, precisar de uma carta de uma das minhas pacientes, porque eu queria que ela falasse como que ela se sente, né, como que foi realmente ela ter, né, essas sobrancelhas, como que ela se olhava no espelho antes e como que ela pôde se olhar após, né, fazer o procedimento. Gente, eu fiquei tão emocionada, porque você não sabe o quanto que mudou a vida delas. Então, esse trabalho ele tem, sim, me traga muitas alegrias. Imagina, é gratificante você ver que realmente o seu trabalho, o seu aprendizado, a sua energia está modificando, dando um tom diferente para a vida de outra pessoa, né? É o que nos torna realmente humanos, que nos diferencia dos outros seres, né? Essa virtude da generosidade e da bondade. Parabéns. Obrigada. Dani, e essa profissão de micropigmentadora que realmente trabalha com toda essa região do rosto, que modifica sem dúvida a expressão, dá ali um traço, a intenção é que fique sempre mais belo, né? Qual foi a paciente, a cliente que você atendeu e que o impacto foi positivo, assim, que te marcou? Que tanto ela quanto você, ao olhar e falar, uau, tem alguma que você se lembra? Tem uma cliente em especial que ela já havia feito o procedimento, tinha feito uma micropigmentação antiga e não tinha ficado bom. E ela sofreu muito, né? Porque ela falou assim: eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me ver. Foi muito doloroso para ela, né? Todo o processo dela fazer algo que ela não gostou. E aí ela fez a retirada, né, dessa pigmentação antiga. E aí quando eu fiz a nova, ela chorou, assim, ela ficou tão feliz, ela me agradeceu tanto, que ela disse que esperou tanto tempo, anos, para poder fazer A a correção. correção dessa sobrancelha. Então, o impacto que um mau trabalho fez na vida dela foi muito grande. Então, poder refazer novamente, de uma forma que ela gostasse, que ela pudesse se olhar novamente no espelho, foi algo gratificante, muito gratificante para mim. Só que eu não filmei a reação dela, porque eu não estava esperando isso.
porque eu, né, terminei o procedimento e tudo, ela falou do que ela havia passado, né? E aí, na correria do dia a dia, eu falei, mostrei para ela. Na hora que eu mostrei para ela, ela começou a chorar compulsivamente, né? Falou que ela estava muito, muito feliz, que ela tinha esperado muito. Então, aquilo ali para mim foi mais do que até uma paciente minha de câncer, porque ela foi tão genuína, tão. Acho que tinha trago tantas más. Porque ela estava traumatizada exatamente com o trabalho que você faz. Não você como profissional, mas a mesma linha de trabalho. Né? Exatamente. Ela tinha um trauma, então ela estava naquela, na sua cama de trabalho, maca de trabalho, como a gente Maca. fala? Na sua maca de trabalho, com muita coragem. Sim. Imagina a ansiedade, porque a gente fica com receio, meu Deus, se acontecer de novo, não é? Exatamente. Não tinha nem dormido direito, nossa, eu nem dormi essa noite pensando nisso. Desde que eu marquei até agora, eu tenho tido muita ansiedade, para você ver como que um mau trabalho pode interferir na vida de uma pessoa, né? E na mesma proporção, um bom trabalho também, né? Exatamente. Porque a alegria, eu sei porque eu já fiz alguns procedimentos. Até a questão de aparelho ortodôntico, tudo isso é uma coisa assim que quando mexe com a estética e dá certo, nossa, então você passa uma tinta no cabelo que você gosta, você fica olhando e fala, ai, como é que eu tô bonita? Não é isso? Exatamente isso. Eu imagino que quem é profissional nessa área da estética e da beleza deve ter uma satisfação de saber que mexe ali com um ponto tão sensível, especialmente para nós mulheres, não? E é o que me motiva todos os dias, é o que me motiva no meu trabalho, é poder realmente ressignificar a vida de uma mulher, ou de uma cliente, ou um cliente meu, né? Não é só eu sentar e tá aqui o trabalho, pronto, não é isso. É ressignificar, é a pessoa se olhar e se achar mais bonita, né? Você conseguiu atingir o que ela realmente queria ali quando ela deitou na sua maca e falou assim, eu vim aqui porque eu amei o trabalho dela e ela é a melhor. Claro que a gente fica muito satisfeito com isso, mas levantar e se olhar, era isso que eu queria e tá maravilhoso. Olha só, Daniele, e você me falou que você é muito perfeccionista, muito exigente, eu quero saber, você fica fiscal da sobrancelha alheia? A pessoa vem conversar com você, você nem presta atenção no que ela tá falando, você já tá ali olhando a sobrancelha e fala, se desse uma leva um fiozinho aqui, outro fiozinho aqui, Você fica assim no seu dia a dia? Até que não, só se for uma sobrancelha muito mal feita. Aí eu fico, oh meu Deus, tadinha, né? Você não é aquelas que tá lá no caixa do supermercado passando a compra e fica olhando a sobrancelha assim da atendente? Não, você tá nessa Não, eu fico olhando as que não profissional? tem. Eu falo, nossa, ficaria linda aqui uma sobrancelha aqui. Se eu pegar essa sobrancelha, eu começando nisso. Agora, quando eu vejo, só se for um trabalho muito ruim, que aí eu fico, oh, dá vontade de eu pegar, toma aqui meu telefone, tu passar alguém para você tirar isso daí, para depois você vir e eu poder fazer um novo. Assim, normalmente eu não fico. Não, né? Não. Porque eu fico pensando, se eu trabalhasse com isso, eu acho que eu ia ficar igual. Sabe o que eu vejo? Que acho que quando tá numa área muito americana, aí você vê que as americanas quase não têm, né? Elas são bem resistentes ao procedimento. As mais americanas, quando você vai para uma área totalmente americana, é uma ou outra. Eu fico bem assim, gente, vocês já me conhecem? Já viram meu trabalho? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Eu observo que essa parte, essa indústria, né, ainda não é tão desenvolvida aqui. A mesma coisa aconteceu com a indústria da depilação, que agora já amadureceu aqui. Em todo lugar que faz uma boa depilação tem lá, Brazilian Wax, né? Já é uma coisa que a gente já trouxe para cá. Eu acho que e as americanas hoje preferem esse tipo de depilação que as brasileiras fazem. Eu acho que a micropigmentação tem uma chance de seguir o mesmo caminho, não? E na verdade está seguindo, né? Por quê? Porque quando elas procuram pela micropigmentação brasileira, elas já sabem da qualidade do serviço, cara. Por quê? Porque o Brasil, ele é pioneiro na área da estética e também na área da micropigmentação. Então, assim, lá no Brasil, você vai em várias clínicas, vários lugares, e assim, é um outro nível, né, de profissional, de atendimento. Os Estados Unidos ainda está em ascensão em relação a isso, né? Por isso que quando a americana vem atrás da profissional brasileira, é pela qualidade de trabalho que as brasileiras têm, pelo profissionalismo,
pelo tipo de traço que elas falam: "Oh, uau, aquilo ali é de uma brasileira. Olha que incrível", elas identificam o tipo de trabalho de uma brasileira. Por quê? Pela qualidade do serviço, porque os Estados Unidos ainda está em ascensão nessa área. Fantástico. Eu acho que tem muito a expandir, porque realmente, no Brasil, já está bem mais maduro, né? Toda clínica de estética vai ter uma micropigmentadora lá. Ou tem pontos que é só de micropigmentação. Aqui nos Estados Unidos, não são, em áreas americanas, não é em toda clínica de estética que oferece isso. Não são em todas as clínicas que oferecem o trabalho e também a escola para ensinar, né. Fala um pouco sobre isso, porque também é uma escola cara, né? Como você falou, é um investimento alto, inclusive para americanas, $10.000 para iniciar uma carreira. Se você olhar friamente, mas é uma profissão rentável. Não é tão caro nesse ponto, mas ter $10.000 para poder pagar um curso ali, também é um investimento que a pessoa para. Deixa eu ver. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando vem uma aluna nova, seja brasileira ou americana, o que que eu indico para elas? Começa com um curso de design, né, vê se você vai realmente gostar dessa área, porque com design ali você vai estar lidando também com marcação, com limpeza, com cera, com a pinça, né, você vai estar lidando com o público, sabe por quê? Porque é um investimento muito alto, né, são pouquíssimas escolas ainda. E aí, você investir e depois pensar assim: "Uau, não é uma área para mim", não é legal, né. Então o que que eu indico? Procura uma escola excelente, né, com trabalho bom, inclusive eu dou classes também, tá, meninas? Olha, ó, fica a dica. Começa com um curso um pouco mais abaixo, né, para saber se você vai gostar disso, dessa área realmente. Você vai ter uma afinidade, Isso, uma né? afinidade. Gostou? Aí sim, aí você vai investir para uma área que vai ser muito rentável. O futuro é você vai estar investindo por algo que futuramente vai te trazer muito Retorno mais. financeiro. Exatamente. Muito bom. E que está em ascensão, como ela disse aqui, né? Ela já falou que ela não é a profissional mais barata, então é porque tem mais procura que oferta. Então, para equilibrar aí essa balança comercial, podemos falar assim, mais bons profissionais serão exigidos, não é isso? Exatamente. E você pensa em abrir uma escola mesmo? Essa é uma pergunta que às vezes é até questão do meu espaço. Dani, e o seu espaço? Hoje eu trabalho dentro de uma clínica de estética, né? Também forneço meus serviços lá. Eu não sou parte da clínica, eu alugo o espaço dentro da clínica, mas claro que eu, né, estou junto com a equipe. Uhum. Mas eu ainda não sei se eu vou ficar em New Jersey. Eu tenho essa dúvida muito grande. Eu penso muito em ir para a Flórida. Então, por isso que até hoje eu não decidi se eu abro o meu espaço, se eu abro uma escola grande. Por quê? Imagina, eu abrir e depois pensar, vou mudar, né? Uhum. Porque eu não gosto do frio, cara. Eu entendo. E eu queria dar um pouco mais de qualidade de vida para os meus filhos. Em questão de você, né, chegar um final de tarde, você poder estar com eles num parque, ou leva numa praia, ou faz alguma coisa, coisas que aqui em New Jersey somos um pouco mais limitados, Com né? certeza. Até a questão, aquele conceito de condomínio que a gente tem no Brasil, na Flórida, em Orlando, é muito comum, né? Exatamente. Então, até hoje, eu nunca dei um passo maior em relação a isso por conta dessa minha questão de ficar aqui ou me mudar para a Flórida. É. Mas na Flórida, tá em mente ter uma Exatamente. escola. Sim, sim, tá em mente, porque, né, já tirei licença e tudo para isso, para poder ter realmente uma escola que eu possa conseguir, atender muito mais pessoas. Hoje eu dou uma classe mais limitada, né, com menos alunos, e eu gosto Uhum. também disso, porque eu consigo dar uma atenção maior para cada aluna minha. Mas eu ainda estou ainda tenho essa questão na minha cabeça. Muito bom. Dani, e quais os cuidados pós-procedimento que quem faz uma micropigmentação precisa ter? Posso fazer e ir para a praia? Não, né? Isso aí eu sei. Mas que mais? Eu não exijo muitas coisas das minhas clientes, não. Peço para elas não molharem a sobrancelha por 2 dias, não tocar, não fazer nada. Por quê? Porque é uma área onde teve uma leve fissura. Então tá aberta aquela pele, né. Então, normalmente eu limpo bem antes, pós-procedimento também já deixo a pele totalmente limpa, esterilizada. Então peço: "Olha, não coloca as mãos sujas, não precisa fazer nada hoje, amanhã e depois 2 dias sem tocar nessas sobrancelhas".
Ok, ok. Passou os 2 dias, eu falo, pode ter vida normal, limpar seu rosto, né? Só evitar passar a mão suja toda vez que for limpar, lava as mãos, para poder passar o hidratante que eu indico normalmente a vaselina para o procedimento, para pós, né? Tanto para os lábios quanto para as sobrancelhas, tudo eu indico também a vaselina. Então, após 2 dias eu peço, pode limpar, hidrata manhã e noite até mais ou menos uma semana, 8 dias. Até ela ainda tá com alguma casquinha, alguma pelezinha, você vai estar hidratando essa sobrancelha, esse lábio ou aquela areola. Sempre eu peço para elas fazerem assim. Sem sol, praia, piscina, eu peço pelo menos 10 dias. Ah, então tá. Então é possível. Não é nada assim. Nada demais, não. Muito bom. Dá pra fazer, por exemplo, se eu tenho uma festa, um casamento, dá pra fazer e ir bonita. Dá, só que mais você vai para um casamento, você vai ter que fazer uma maquiagem. Você sabe que não vai poder colocar nada por cima daquela sobrancelha. Então, é bom evitar, pensar também nessas coisas assim, porque depois você vai tirar a maquiagem com o quê? Como? Né? Sem encostar na sobrancelha ou sem encostar no lábio. O lábio, após fazer, eu peço, olha, não beija, não faz nada, para não ter herpes. Olha só, gente, quando faz, então, o lábio tem que ficar sem dar beijo. Sem dar beijo, sem fazer nada que vai, né, pegar qualquer tipo de bactéria nessa boca. Então tem que ter todos os Preservar. isso, preservar o máximo possível a área que foi, né, mexida, trabalhada. Dani, e tem contraindicação? Sim, normalmente eu não faço mulheres que estão grávidas ou que estão lactando durante o período exclusivo da lactação. Eu peço para esperar um pouquinho, né, todo esse processo. E pessoas com doenças autoimunes também, não que elas não segurem, mas o pigmento na pele delas vai muito mais rápido. Interessante. Tipo lúpus, não pega. Clientes ou pacientes que estão tomando antibióticos também atrapalha para fixação do pigmento. Pessoas que têm diabetes, se ela estiver controlada, elas podem, se não, se ela estiver, né, sem estar controlada, também não pode fazer. Algumas doenças de pele, eczema, qualquer doença que estiver ativa, nós também não podemos fazer. Entendi. Então também tem que ter todo um questionário, né? E uma Sim. responsabilidade A do anamnese profissional que a gente também. faz com o paciente, isso é muito importante. E é importante o paciente também ser verdadeiro, né? Porque às vezes está com tanta ansiedade para poder fazer. Exatamente. Daniele, e a tecnologia tem mudado a forma como você trabalha? Ah, com certeza. Acho que depois de estar tantos anos, né, numa área, a gente consegue ver a evolução de cada coisa, né? Sim. Evolução dos pigmentos, né? Essa questão do estudo da pigmentologia, né, mais a fundo, como que os pigmentos... Antigamente você já vê aquela sobrancelha azul, verde? Sim, ficava bem marcada ali, esverdeando com o Isso, tempo. exatamente. Isso porque eu usava pigmento de tatuagem mesmo, de uma tatuagem. Hoje não, é um pigmento próprio para pigmentação de sobrancelhas, de lábios. Então, normalmente não acontece mais uma sobrancelha. Você vê, ela vai degradar para um cinza, porque a cor, né, que tem ali naquela base do marrom é o preto, ou o azul, o amarelo e o vermelho. Então, normalmente ela vai degradar e vai acontecer essa degradação ou mais para o cinza ou mais para um tom avermelhado, mas a gente não vai ver mais pigmento, uma sobrancelha azul, verde, né? Só se for uma pigmentação antiga. Mas então, por quê? Porque aconteceu uma evolução aí do estudo, né, dessa pigmentologia, desses pigmentos, de anestésicos, né? Profissionais que usam anestésicos, profissionais que não usam anestésicos. Mas sim, acho que a evolução de tudo isso, né, e todo esse estudo melhorou muito todo o nosso trabalho. E também na parte das redes sociais, né? É uma grande responsável pela divulgação de todo esse mercado, dessa indústria como um todo, porque você faz um bom trabalho, você posta nas redes sociais, até quem não estava pensando em fazer uma sobrancelha fala, acho que eu mereço. Também facilita, não é? Então, a rede social hoje, ela tanto nos ajudou, quanto também popularizou ainda mais, né? Eu acho que qualquer tipo de trabalho. Eu, no ramo da pigmentação, conheço também muitos outros profissionais ali por conta da rede social, porque hoje você não precisa ser o famoso. Você postou um vídeo, ele viralizou, todo mundo começa a curtir, a ver seu trabalho, né? Então, hoje é possível ver muitos clientes através ali do Reels, através de um Stories, né? Então, isso contribuiu de uma maneira muito positiva para a gente empreendedor,
A gente pode também fazer o tráfego pago, que é outra coisa também que nos traz muitos benefícios se você tem algo que aquela cliente queira, né, através ali da sua propaganda, que o seu Instagram é sua propaganda, você não precisa fazer mais nada, o seu trabalho está ali, ela vai olhar, gostou, comprou. Exatamente. Na questão do tráfego pago, você ainda consegue delimitar a região que você quer, né? O público Exatamente. certo. Se antigamente uma propaganda na Globo, por exemplo, milionária, atingir o país inteiro, hoje com tráfego pago você consegue deixar exatamente a área e o perfil do público, né, que você quer atingir. É bem interessante essa questão do tráfego pago. Eu já trabalho com tráfego já tem um bom tempo e eu vou falar para você que 80% dos meus clientes vêm do tráfego pago. Olha só, É traz bastante. resultado. Mas não é só isso, né? Você tem que ter realmente um trabalho comprovado ali que a pessoa acessa e vê que é uma página organizada, é um perfil que está sempre ativo, é todo um conjunto, né? Isso, é toda uma equipe trabalhando por detrás, porque ela trabalha a sua imagem, né? Você tem que trabalhar a sua imagem. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, Dani, por que você não tem um perfil particular e deixa aqui só de trabalho? E aí você tem que explicar para as pessoas têm que entender que elas querem fazer com a Daniele o procedimento. Elas querem conhecer um pouco da Daniele. O que ela faz? Ela é mãe? Ela faz o quê? Ela faz uma comida? Então a gente tem que compartilhar, além do bom trabalho, elas querem também conhecer você. Então, a rede social, né, para o trabalho, também ela traz pessoas por causa de mim. Até de uma mensagem que às vezes eu posto em sentido, né, religioso, já veio o cliente através do nosso, eu vim porque eu senti credibilidade de você por conta desse texto que você publicou. Tão interessante, né? Porque o público ele vai escolhendo por compatibilidade, conexão. Exatamente. Então a rede social hoje ela permite que nós conseguimos diversos públicos, né? Sim, democratizou e ao mesmo tempo a parte pessoal do profissional conta, né? Demais. Nos stories, assim, diz que é um pouco necessário as pessoas conhecerem quem está por trás do perfil, né? Essa pessoalização. E muitas vezes a gente não quer também, né? A gente quer ficar um pouco mais privado, e às vezes a gente quer. E às vezes eu posto só trabalho engraçado, cara, que às vezes a gente posta só trabalho. Você tem assim, X visualizações quando é só trabalho. Quando você posta algo pessoal da sua vida, assim, os meus triplica de visualização. Eu falo, como é que esse pessoal sabe que eu tô postando alguma coisa pessoal, né? Tipo, tô em viagem, eu tô publicando alguma coisa, vai lá para não sei quantas visualizações, trabalho, né? Dá aquela diminuída. Eu tendo a acreditar, porque eu também tenho essa experiência, mesma coisa. Se eu posto meus filhos, alguma coisa assim, minha cachorrinha faz o sucesso. Eu acho que o próprio Instagram, ele sabe o que as pessoas gostam. E aí ele entrega. O algoritmo vai entregar o que as pessoas gostam de ver. Tá certo, né? Mas é bem interessante, é muito bom. Por mais que muitas vezes a gente não queira, né, aparecer ali, a gente não esteja a fim de expor nada. Mas o meu trabalho, eu tenho certeza também que o seu precisa nós estarmos ali na frente, né? Sim, para ter essa conexão, com certeza. Existe uma sobrancelha ideal? Um estilo ideal de sobrancelha? O ideal é a que se encaixa para o seu rosto. Isso é o ideal. Porque o que é bom para mim não vai ser bom para você. Então, a sua sobrancelha foi feita no seu rosto, né? Para harmonizar o seu rosto. O meu trabalho é deixar ela mais harmônica. Então, não existe um padrão, algo padronizado, esse que é o bonito, porque normalmente as pessoas tendem a seguir a tendência, né? Tipo, já foi arqueada, Exato. já foi grossa, agora é fininha. Eu fico pensando. Né? Lembra que era só o risquinho, assim, aquela moda que muitas mulheres são pessoas um pouco mais velhas, né? Que a sobrancelha delas não voltaram a nascer. Elas chegam pra mim, nossa, Dani, eu tinha tanta sobrancelha. Só que aí foi tirando, né? Realmente o pelo vai perdendo a força dele e pela idade também a gente vai perdendo nossos pelos, né? E aí eu falo que não existe um padrão, existe o que é bom pra você, o que é bom pra mim, né? O que você gosta. Normalmente eu gosto de preservar a naturalidade. Tipo, a sobrancelha que já tem aquele formato, você só dá um desenho. Uma vida. Exatamente. Eu melhoro o que você já tem. Entendi. Mas tem cliente que viaja?
Que tipo, ai, eu quero a Malu Mader. Isso acontece? O que você faz? Ó, veja bem. Claro, ela chega com a foto, Dani, eu quero a minha sobrancelha assim. E aí, tadinha, não tem estrutura nenhuma a sobrancelha, às vezes, para ter aquele padrão, né? E aí eu falo, ó, entendi o que que você quer. Eu falo com a escola, não, entendi, você quer uma sobrancelha um pouco mais cheia, ou você quer uma sobrancelha um pouco mais desenhada, pode deixar, dentro do que é possível, a gente vai fazer sim. Tem que falar com carinho, né, Dani? Claro. Mas internamente você fala, ai meu Deus, Meu Deus, que doida. tá bom. E em geral elas gostam? Ai, sim, muito. Olha, eu acho que por tanto de anos de trabalho que eu tenho, eu vou falar pra você que eu acho que eu tive 2 clientes que me, assim, me deram que ficaram insatisfeitas, talvez. E eu acho que para tantos anos de trabalho, ok, né, tá tudo bem. A gente tem que saber também que nós não somos perfeitos e que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né. E pelo seu gosto, elas foram injustas? Sabe que uma eu achei que não, achei que eu exagerei um pouquinho mesmo, tão tal que eu apaguei o laser para ela. Olha E eu falei: só. "Não, você não tira, se você não está satisfeita, eu não quero ver uma cliente minha insatisfeita. E se você quiser me dar uma outra oportunidade, eu posso fazer muito melhor". Temos que saber reconhecer quando não ficou bom, quando não talvez não ficou tão harmonioso, né, não foi talvez eu não estava no meu melhor dia aquele dia, mas aconteceu e eu pensei: "Ó, que fiquei triste", porque, né, a gente nunca está pronto para receber uma cliente que fala assim: "Ah, eu não gostei", você fala assim, porque tem umas que é por questão que ela você tá tudo tá perfeito e ela vai achar que não, né. E aconteceu pouquíssimas vezes, mas dessa vez eu senti que eu achei que não ficou bom, e aí a gente tem que ser também justo, né, reconhecer Ah, nossos bonita erros. essa parte, sim. E indenizar como você fez, não é? Exatamente. Tá certíssimo, é isso aí, ser profissional. E qual sua técnica preferida? Ah, meu carro-chefe é a microblades, com certeza, essa técnica mais manual, mais feita, né, manualmente, fios mais delicados, não que com o dermógrafo você não consiga fazer. Mas eu gosto particularmente de trabalhar e ter essa liberdade de não precisar de um aparelho, de nada do tipo, fazer fios com o Tebori, que é a caneta, né, da Microblade. Sim, então assim, na verdade, cada sobrancelha é única, é como se fosse um trabalho artístico mesmo. Exatamente. Você vai olhando e como você define qual trabalho você vai fazer naquela cliente? Normalmente é a cliente que escolhe, ela vai falar para mim o que que ela quer, como que ela quer, se ela quer mais natural, se ela quer mais marcada, e de acordo com as respostas dela eu vou definir uma técnica que eu vou fazer, se é algo que vai durar menos, que também é um pouco mais natural, mas menos profundo, ou se é uma técnica mais marcada. Tudo isso vai depender da minha Mas se a cliente. cliente pedir, ah, eu quero grossa, e você, pela estrutura do rosto, você falar, você pensar, não vai ficar bom, como você faz? Você faz o que ela pediu ou você. Eu faço o que eu quero. Porque a profissional é Porque você, é né? meu nome que vai estar em jogo, não é? Tem gente que fala assim, ah, eu tô achando muito clara, como a gente falou, às vezes volta pro retoque, eu falo, Dani, eu quero bem mais escura, bem mais marcada. Eu não faço, né? Eu falo, ah, ok, vamos fazer um pouquinho mais mesmo. Eu senti que aqui tá um pouco mais claro e tá assim. E quando terminar, elas acham lindo, porque tem cliente que elas não tem muita noção, né, do que realmente É fica adequado, isso, né? adequado pro rosto dela. Então, aí elas ficam super satisfeitas, como eu falei pra você. E aí eu só escuto, ah, entendi, o que que você quer, pode deixar aqui de acordo com o que é For possível, possível, vamos fazer. muito bom. É isso aí, mas é como dizem, né? O médico, ele tem que passar a injeção, não interessa se o Uhum, paciente vai gostar de tomar ou não, né? É isso exatamente. aí. Hoje, qual você observa que é a principal queixa e pedido das mulheres que te procuram? A principal queixa é falta de pelos, elas querem preencher a sobrancelha de uma forma natural. Então elas querem, deixar o que elas têm melhor, mas de uma forma sempre elas falam: "Dani, eu quero o mais natural possível". Eu acho que por conta da tendência realmente você vai fazer qualquer procedimento estético, você não quer que as pessoas vejam o que você fez, Uhum. então ela se preocupa muito com isso, mas de uma forma mais natural possível, porque a minha técnica que eu vendo dentro do meu Instagram é isso, é uma técnica mais natural. Hoje eu mesclo um pouco mais, porque eu vejo que
tem um público que gosta mais de uma sobrancelha mais marcada. Então eu boto ali no meu Instagram todo tipo de trabalho, mas o que realmente eu mais vendo e a queixa das minhas clientes é por falta de pelo e elas querem estruturar mais essa sobrancelha. Parte de implante, tem cada videozinho no Instagram que deixa a gente tão doidinha, fala, nossa, que maravilha, pega um pelo e puf, coloca aqui. Isso é uma verdade? Já é uma realidade ou é um futuro? Fala um pouco sobre isso. Não, já é uma realidade, já existe o mesmo jeito que tem implante para cabeça, tem para sobrancelhas. Eu particularmente não gosto dos procedimentos pós-implante, porque eles tiram um pelo aqui atrás da nuca e o pelo que é colocado ali fica um pelo mais grosseiro, ele fica mais arrupiadinho assim, sabe? Um pelinho que não sai como um pelo de uma sobrancelha, que é um pouco mais fino, né? Ela tem ali o final do pelo é super delicado, super fininho, né? Claro que tem sobrancelhas que elas são mais encorpadas e um pelo um pouco mais grosso, mas a maioria das sobrancelhas são pelos mais finos. Eu não gosto muito, mas já é uma técnica que tem. No Brasil também já tem, né? Quem faz, na verdade, tem que ser médico para poder fazer o procedimento, né? E é caro, é bem caro o procedimento, Mas já né? é uma Já é uma realidade. realidade, sim. Sim. Você vê esse mercado concorrer com a micropigmentação? Ah, de forma alguma. Como eu falei para você, é um preço muito elevado. Quem hoje vai gastar 50 mil reais para botar uns pelinhos na sobrancelha? Só quem tem realmente muito recurso para poder fazer isso, né? Uhum. Então, hoje as pessoas têm tirado muitos procedimentos antigos com laser, refazendo seus procedimentos de uma forma mais natural. Isso tem acontecido. Então, hoje, as pessoas, os micropigmentadores têm ganhado tanto dinheiro como fazendo, como retirando pigmentações antigas. Então, o mercado é esse, faz, depois de um período tira, faz a técnica mais natural, mais nova que está tendo. Eu acho que vai caminhar para isso. Mito ou realidade? Quero saber. A micropigmentação, ela prejudica o crescimento do pelo natural? Não, de forma alguma. Não, porque o bulbo capilar, ele está abaixo do que da onde a gente faz. Na última camada da nossa pele, onde estão os bulbos capilares, né? Então, a micro, ela é feita na primeira camada da sua pele. Então, não vai interferir de forma alguma o crescimento do seu pelo. Olha só, ela tá falando, hein, gente? Profissional, vamos ver. Isso aí. Dani, ainda sobre a questão da micropigmentação para pacientes oncológicos, sobreviventes de câncer, tem para nós mulheres uma parte muito sensível que quando passa por uma mastectomia, tem que fazer, após a reconstrução da mama, a reconstrução da auréola do seio também. E que é feito com um profissional da sua área, uma micropigmentadora. Como é para você realizar esse procedimento? Olha, como eu falei antes, né? A questão do câncer, para mim é um prazer. É um prazer porque para a mulher poder realmente se olhar. A mama é algo muito Simbólico até, né? exatamente para nós mulheres, né? Tem tanta coisa a ver aqui, né, com a amamentação, com esse questão da feminilidade. Então, quando a mulher ela retira essa mama e ela perde também ali suas auréolas, elas perdem muito a sua identidade feminina. E por incrível que pareça, Karine, elas ficam um pouquinho resistentes algumas para fazer. Eu não sei se é pelo processo que foi tão doloroso e elas não querem mostrar, né? Tipo, fica com receio de mostrar. Outras, já, tipo assim, elas não verem a hora, né, de estar ali cicatrizado tudo para elas poderem fazer realmente o procedimento de mama. Mas eu vou falar para você que é algo, uma palavra seria mágico, você poder devolver, mesmo que de forma de um desenho, né, uma forma artística, as areolas para elas, assim, elas se olham no espelho assim, e normalmente todas choram muito, porque elas conseguem se olhar e se sentir mais femininas novamente. Que lindo, gente. Isso aí é uma coisa que, se tivermos oportunidade, a gente gostaria de registrar aqui no Migrol. Claro. Fica com a gente em mente. E como é, na parte da mama, fazer o 3D do bico e tudo mais? Como que você desenvolveu essa técnica, que é um pouco diferente da sobrancelha, não? Ah, é desenho, é cor, é sombra,
Então, tudo isso a gente aprende ali nos cursos que a gente faz, né, desenvolver cada um da sua maneira, mas tudo são cores que a gente vai mesclando para dar aquele efeito como se estivesse saltando, né, ali, aquele efeito do próprio bico mesmo. E questão de cor um pouquinho mais escura, e a gente vai mesclando com um marrom mais escuro, com um tonzinho mais terroso, e a gente vai conseguindo fazer com branco, jogo de luz, uma luz pegando de cima, então a gente vai botando um pouco mais de branco, um pouco mais escuro embaixo, para dar esse sombreado. Então, é umas técnicas que vamos desenvolvendo para dar cada vez mais É artístico mesmo, é luz e naturalidade. sombra. Exatamente. Fantástico, parabéns. Daniele, sendo você uma profissional já consolidada nessa carreira, de certa forma não, né? Uma profissional internacional, porque você teve atuação no Brasil, atua nos Estados Unidos agora. O que você diria para as pessoas que pensam e ainda estão sonhando em ingressar nessa carreira? Eu falaria, para de pensar e faz, né? Porque a gente nunca vai saber se a gente vai ser realmente boa em algo se a gente não fizer. E como eu falei anteriormente, os Estados Unidos ainda está em uma ascensão nessa área de micropigmentação. No Brasil, você chega em todo lugar, você vai ter um micropigmentador. Aqui ainda não. Então, aqui é uma área que está em crescimento, é uma área que tem muito para crescer. A área, principalmente americana, tem muita necessidade. Então, não perca tempo. Vai, procura uma profissional que possa te dar uma base sólida para você começar a trabalhar, né? Te dar realmente uma base para você se sentir seguro, porque é muito importante nessa área você se sentir seguro para trabalhar e comece, não perca tempo. Capacite. Exatamente. Sim. E hoje você acha que na internet tem bastante conteúdo ali para a pessoa ter uma noção básica ou realmente o melhor é começar num curso? Acaba que na micropigmentação, eles não vão te ensinar tudo, porque eles vão vender, eles querem vender o curso deles, né? Então, eles vão te dar realmente algumas aulinhas, algumas coisas. Com os vídeos, você vai ter uma noção. Você vai para o YouTube, você vê muito conteúdo de marcação, de como é que, né, se prepara realmente ali a pele para receber uma micropigmentação. Mas, normalmente, você vai ter que pagar um curso, porque nessa área você aprende a fazendo. É muito difícil você ver, não é como você marcar uma sobrancelha e limpar a sobrancelha, não é isso, né? É uma coisa um pouco mais técnica. Então, ela tem que aprender a parte realmente teórica e técnica. Por quê? E biológica até, né? Exatamente. Além de tudo isso, você tem que saber sobre colorimetria, você tem que saber sobre visagismo. Então, não é uma coisa que você vai ver ali no Instagram e você vai aprender a fazer, né? E as profissionais que são boas também, elas não vão vender o peixe delas assim em um vídeo, né? Então, você vai ter que realmente começar com uma classe. Dani, se você tivesse começando nessa carreira hoje, vamos dar aí uma dica para quem assistiu a sua entrevista, ficou inspirada. Qual seria o seu plano? Como você começaria a se tornar uma profissional da área de micropigmentação? Então, a primeira coisa que eu faria é procurar um profissional bem qualificado para eu começar nessa área, para me dar uma base. Uma referência. Uma referência, exatamente isso. Eu tive essa referência, eu estou bem, eu consigo começar a trabalhar, aí depois você vai se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento é com outras classes, por mais que a classe é de um dia, mas aquele um dia você vai tirar daquele profissional que você precisa para agregar no seu bom trabalho. Então, não tem como, nessa área de micropigmentação, Karine, você chegar, eu fiz uma classe e já consigo trabalhar. Não vai acontecer isso. Você tem que se profissionalizar, você tem que buscar cada vez mais conhecimento e se posicionar nas redes sociais. Isso é importante para captação de cliente, para começar a construir sua carreira. De repente, postar a parte do aprendizado, não? Ser humilde, né? Seja humilde. Inicialmente não tem como a gente começar sem ter em quem fazer. Então, a gente vai ter que pedir ele modelos, falar, eu tô no começo, mas não se preocupa, né? Eu vou fazer com todo carinho e cuidado possível. Eu dou um suporte para as minhas alunas, pós-curso, para elas se sentirem mais seguras. O que é que eu faço? Passo um dia, normalmente sábado, que é um dia que eu atendo muito mais, chega de manhã, fica comigo até o final do dia, porque você vai pegando experiência, você vai vendo a pessoa trabalhar.
se precisar, fazemos mais modelos juntas para se sentir mais segura. Então, ter esse amparo, ter essa rede realmente de amparo para você se sentir segura para estar no mercado de trabalho. Fantástico. Daniele, muito obrigada por ter participado conosco aqui no Imigrou, por ter compartilhado essa história, ter dividido conhecimento profissional, conhecimento aqui da história dos Estados Unidos, da vida de imigrante. Muito obrigada por ter se emocionado, por ter confiado na gente. Espero que você goste do resultado e que venha mais vezes. Com certeza. É isso aí. Obrigada a você. Prazer. A gente se vê. Sua história de vida importa.